Dando início ao nosso estudo da noite de hoje, com a paz de Deus em nossos corações, para a nossa casa BBM, com todo carinho, com todo amor, sobre a direção do nosso querido Bezerra de Menezes, nós vamos dar início ao nosso estudo, lendo a página de preparo de ambiente do livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Prometer. Prometer-lhes liberdade, sendo eles menos servos da corrupção. É uma epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 19. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Jesus, que podia abrir as mais vastas horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe cruz, sem a qual não poderia afastar-lhe da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconvenientes e que ainda não compreenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver a atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilha, mas não se dão, são vítimas de ambição, servos de propósitos inferiores e escravos de terríveis enganos, como poderiam realizar para os outros a liberdade e a elevação de que conservam distantes. Uma indagação. Não creem em salvadores que não demonstrem ação que confirmam a salvação de si mesmo. Deva saber se foste criado para a glória, a ascensão, mas que só é fácil descer, subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém que fala em valor das facilidades não acredites, é possível que o aventureiro esteja descendo, mas quando te façam ver perspectiva consoladoras através do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto dos obstáculos é dele que vale para enriquecer a vida. Está subindo e é digno de ser seguido. Lição muito boa, né? Está mostrando que nós não encontramos dificuldades para seguir as pegadas do Mestre. Nós ainda encontramos muita dificuldade. E nesse instante nós estamos com o nosso pensamento voltado para Deus, nosso Pai, para todos esses que estão ligados à nossa casa de oração, na noite de hoje, nesse horário de 19 horas. Que Deus abençoe a todos, que todos estejam recebendo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai amado. Que a falange bendita da nossa querida Mãe Santíssima e vossos ceareiros nos ajude nessa tarefa santificante
Jesus, abençoa todos os componentes dessa casa de oração, que todos sejam arrebanhados para o bem em suas atividades, nos seus caprichos de servir a Deus, na sua vontade de se transformar em um instrumento de amor e de bondade. Senhor, nós estamos aqui de todo o coração, trabalhando o nosso sentimento para nos aproximar e nos aconchegar a essa tarefa santificante, que é o nosso dever. Pedimos pelo nosso Rio de Janeiro, por todas as dificuldades que estamos atravessando. Pedimos por todas essas famílias em conflito, por todos esses pais de família, por essas crianças que sofrem muito com a separação. Que a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo proteja e ampare a todos. E nesse instante, Jesus, em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, sob a proteção de todos os vossos ceareiros enviados, nós pedimos permissão para dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje, dentro desse clima de paz, de felicidade e de muito amor. Graças a Deus. E assim sendo, está iniciado o nosso estudo de hoje sobre o Evangelho, capítulos 20, item 5, aonde nós vamos estar com o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando os obreiros do Senhor. Esse assunto é de grande importância para todos nós. Saber quem somos nós. Como existem muitos companheiros agora que estão encontrando dificuldade de se ser reconhecido como obreiro. Nós ainda estamos encontrando muita dificuldade em encontrar um lugar que a gente possa servir. Tem muitos companheiros passando por esse momento na nossa vida. Pessoas que estão procurando as nossas casas de oração e encontrando alguma dos seus desafetos do passado, que nada mais é do que isso, e estão se afastando. Não querem contornar, querem arranjar um jeito de afastar o companheiro ou de se afastar. E nós estamos passando por uma situação muito difícil no nosso campo religioso, em nossas tarefas de servir a Deus com todo amor, com todo carinho. Esse nosso obreiro do Senhor, ela vem seguido de um outro assunto que a gente já estudou, que foi a missão dos espíritas, que foi o item 4 desse capítulo. E agora, nós estamos procurando saber quem somos nós diante dessa palavra ser espírita, né? Ser espírita é muito importante, né? Importantíssimo a gente ser espírita. Tem muitas pessoas que às vezes pensam que só ir à casa espírita, assistir a reuniões, é ser espírita, mas não é. Ser espírita é ser cristão. E ser cristão é seguir as pegadas do Cristo. O espírita é semelhante a uma abelha, numa colmeia, num grupo de abelhas. As abelhas não têm tarefa definida. Todos servem todas as oportunidades. Todas as oportunidades. As abelhas numa colmeia, elas continuam na portaria servindo de vigilante. Mas se ela for destruída, a outra substitui. Se for destruída, 10 vigilantes, 10 abelhas substituem a portaria da casa. E em todas as tarefas, quando elas nascem de dentro da colmeia, quando elas nascem, a primeira responsabilidade é trabalhar limpando o local de onde ela nasceu, de onde ela permaneceu aquele tempo até vir criar as asinhas para poder voar. Ela limpa para que outro ovo
seja fecundado ali dentro, colocado ali. Então, nós somos semelhantes, deveríamos ser semelhantes às abelhas, mas nós não estamos encontrando essa dificuldade. Nós ainda estamos encontrando companheiros nossos que vai à casa com o dia certo. Eu só posso ir quarta e sábado. Outro, eu só posso ir terça e domingo. Quer dizer, os demais dias não podem, porque temos tarefas colocadas em primeiro lugar. No capítulo anterior, na missão dos espíritas, está mostrando que nós não devemos criar essa regra, contabilizar essa regra de só ir aos dias, na hora certa, naquele compromisso que eu assumi. Nós devemos estar compromissados em todas as tarefas, a entrevista, a recepção, varrer a casa, ajudar, receber um amigo, dar atenção nas tarefas de conservação e manutenção do imóvel. Nós devemos estar em tudo. Contribuir financeiramente e moralmente em todas as tarefas é a missão do verdadeiro espírito. Então, nós, para sermos o verdadeiro obreiro do Senhor, nós devemos estar compromissados com essa beleza. Aqui na lição anterior, teve uma pergunta que foi feita: se entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviarão, quais são os sinais pelos quais reconheceremos os que achais como no bom caminho? A resposta: reconhecereis pelos princípios da verdadeira caridade, e que eles ensinarão e praticarão. Quer dizer, nós estamos aqui como verdadeiros servos de Deus. Nós devemos estar. Se a gente chegar dentro da casa espírita e encontrar antipatia do colega e não quer permanecer, é porque você não está para servir a Deus. Há pouco tempo eu fiz estudo e eu estive falando que o espírita, como diz o nosso querido Leopoldo Machado, o espírita verdadeiro é aquele que se confraterniza, é aquele que abraça, é aquele que é solidário, é aquele que aceita, acima de tudo, o adversário, para trabalhar o sentimento dele para o bem, para o bom combate, no caminho do bem. Porque nós, no livro Pão Nosso, tem uma mensagem, você me perdoe eu não saber o capítulo, né? Que são tantos capítulos na vida da gente, ele mostra que nós devemos permanecer à distância, perdoando sem ser perdoado, compreendendo sem ser compreendido e amando sem ser amado. Devemos ignorar, mas que o nosso objetivo seja contagiar com o nosso bem, amar com todo carinho e dar tudo que for possível para o bem. O nosso querido Francisco de Assis, ele dizia que nós não devemos nos preocupar em receber, só se preocupar em dar. Ele dizia que é dando que se recebe, e perdoando. É que hoje ou amanhã, essa centelha de luz vai atingir a nossa vida íntima com relação a essas pessoas que são difíceis em nossa vida. Então, aqui ele diz, pelo amor ao próximo e pela sua abnegação. Essa abnegação é servir desinteressadamente. Não, eu só vou lá se fizer as pazes. Eu só vou procurar se gostar de mim. Não é isso. É a gente gostar sem ser querido, procurar compreender pelo triunfo dos princípios, que Deus quer o triunfo da lei e segue a sua lei esses que são escolhidos. Nós somos escolhidos. É a lei que faz dela o degrau para contentar sua vaidade e sua missão. Erasto é a mensagem do Médio, em Paris, em 1863. É muito interessante a gente se colocar na verdadeira posição, se qualificar para esse fim dentro da casa. Evitar, acima de tudo, polêmicas políticas, debates, evitar tentar remover quem quer que seja do nosso caminho,
para não gastar o nosso tempo, que poderia ser útil para o bem, né? Para o amor, para a luz. Como eu estava falando, pensamento é vida. Nós devemos disciplinar as nossas emoções no caminho do bem, no caminho do amor, no caminho da luz. E sendo e nós nos colocando nessa posição do verdadeiro obreiro do Senhor, mas que a gente não seja tanto, que nós estamos começando, mas devemos nos qualificar para isso. É preciso estudar a vida espiritual, ter consciência da mediunidade nesse início de século, a gente ter consciência da mediunidade, a gente ter consciência da nossa conduta moral, do nosso relacionamento, do nosso vocabulário, da nossa conversa com o nosso próximo. É de grande importância a gente se qualificar. É um trabalho de enobrecimento. A irmã Sidolfo, ela fala sobre reforma dos nossos sentimentos, reformar a nossa conduta moral. Ela acha assim uma coisa muito difícil, né? Porque mudar os nossos conceitos de vida para dar liberdade à nossa consciência no caminho do bem, não é? Do bem. É muito interessante. Aqui no item 5 diz que aproxima-se a Terra, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Nós estamos vendo que está sendo avisado agora, com todo carinho, né? Essa transformação. Nós temos agora, como eu estive apontando, esse livro Liberta-te do Mal, e nós estamos vendo que nós estamos entrando agora mesmo num período de muita violência na via pública. E ontem mesmo eu estava conversando com o senhor na condução e ele disse: meu Deus, aonde é que vamos chegar? A violência em São Paulo, ela está de uma maneira que a pessoa não pode mais nem sair de casa para ir no armazém fazer compra. A dona voltava com as comprinhas numa bolsa e foi assassinada. E a gente está vendo agora de uma maneira assustadora, né? Se a gente está sem condição, essa violência que houve nessa comunidade, né? Lá da Nova Brasília, lá no Chapadão, né? Que é a bondade de Deus e misericórdia. E nós estamos no meio desse povo. Nós estamos no meio. E aqui está mostrando que a nossa missão, como eu já falei, é trabalhar dentro do bom caminho, o desinteresse sem outro imóvel, senão a caridade. A gente não pode pensar em outra coisa, ficar preocupado com o mal. Eu não vejo televisão, não vejo isso, não vejo aquele por causa do mal. Não. A gente deve ver para a gente orar, para a gente ter consciência, envolvê-los com o nosso hálito santificante. Nós devemos fazer isso. Não devemos só procurar a casa religiosa para fins de benefício próprio, não. A gente deve ir para aprender a servir. O nosso querido de Olinda Amorim, ele dizia que a casa espírita é uma escola, é um hospital, é um centro de aprendizado, onde nós estamos aprendendo a conduzir-nos na vida por esse caminho, digno de servir a Deus. Ditosos os que hajam dito a seu irmão, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. E nós devemos nos unir, trabalhar. Nós agora, nessa pandemia, em vez da gente se unir, se afastou. Foi uma prova muito grande para definir realmente quem está com Jesus, né? Uma prova difícil. Tem casas ainda que está encontrando dificuldade, né, de abrir as portas para o bem. Nós, a casa sociável, se a gente tiver com o nosso coração também aberto, se não tiver, ela não se abre.
porque a espiritualidade está pedindo encarecidamente para que a gente seja essa centelha de luz, seja esse orvalho a umedecer com essa beleza divina, essas almas tão sofridas, né? Quer dizer, mas ai daqueles que, por efeito das suas decisões, houverem retardado a hora da sua colheita. Tem muitas criaturas que assumiram essa postura, muitos estão assumindo. Aí eu não vou. Tem companheiros nossos que estão usando máscara ainda, na hora da reunião, com a máscara no rosto, porque a gente não está entendendo que nós estamos dentro do sentimento de Jesus, nós estamos entendendo. Jesus disse que cada um segundo suas obras. Nós sofremos a lei de ação e reação. A máscara vai ajudar? Vai. Mas o que vai nos ajudar mais é a nossa confiança em Deus. Porque os nossos amigos espirituais, ele diz que nós, em certas horas, nos tornamos imunes do mal, porque a fé é a confiança em Deus. A gente nunca, na época de Francisco de Assis, ele falava para a pessoa não sair fora do caminho, da estrada, devia seguir para encontrar com os leprosos, com as pessoas tuberculosas, que não ia pegar, dependia da fé. E assim acontecia. Mas hoje nós estamos com medo ainda de chegar perto dos companheiros para fazer o trabalho. Graças ao Senhor, porém, Ele dirá, como implora as graças que, se tiver piedade, se não tiver piedade dos vossos irmãos. E esse trabalho é a piedade nossa. Como eu falei de início, nós estamos vendo na via pública, nós estamos vendo problema sério, vizinho nosso está passando por dificuldade, a gente não pode visitar, não pode abraçá-lo, porque eu não simpatizo. Não, não é a simpatia, é a bondade de Deus em nosso coração. Nós devemos nos criar essa autoridade e ir lá visitá-lo com todo amor, com toda gratidão, né? E nós estamos vendo essas pessoas na rua passando por essa dificuldade. Ontem mesmo foi vista aquela senhora morando naquele casarão, um casarão abandonado com uma mulher rica dentro do casarão, levada pelo desleixo, pelo relaxamento moral, podre junto com os cães, doente, ela ali rica, uma mansão milionária abandonada, toda quebrada. A gente está vendo, a família está notando que ela está ali por interesse no patrimônio. Não aceita a família chegar nem no portão. Não aceita ninguém. Mas nós devemos ter piedade. A espiritualidade diz que não é só piedade, é ser misericordioso, como Jesus foi. A gente, quando vê uma pessoa dessa, a gente se compadecer para ver se a gente mina o coração dele com a bondade de Deus. Ele diz, como implorareis graças, vós que não tiver piedade dos vossos irmãos, né? O fraco, em vez de te amparar, quer dizer, nós estamos vendo muitos de nós com medo. Aí, dessa semana, eu encontrei com a irmã que ela está afastada há quase um ano da casa espírita, porque tem medo de ir e se contagiar. Mas a gente deve ir para se contagiar com a graça de Deus. A gente deve se contagiar. Mas a pessoa está com medo. Esquece que é cristão. Esquece. Nosso coração é aberto para o bem e para o amor. Não cabe pedir recompensa. A gente não tem condição, a autoridade nossa de pedir recompensa por aquilo que a gente não está fazendo para o bem, né? No livro Após a Tempestade, lá no capítulo 24, essa obra de nosso querido Divaldo e de Joana de Ângeles, nós
no capítulo 24, tem uma mensagem que nos fala sobre os novos obreiros do Senhor. E aqui, lá na página desse mesmo capítulo, na página 133, ela está mostrando, sem veleidades, iniciamos um trabalho de construção do novo mundo. Não devemos arranjar subterfúgio para sair fora da tarefa, né? Retiramos dos escombros do enfermiço as matérias aproveitáveis para novas edificações que devemos dar com euforia e santificação. Nós devemos fazer isso com alegria, sem temor. Devidamente arregimentado, desde que a gente tenha conhecimento já do que estamos fazendo, desaparece de nós o medo. Iniciamos o labor partindo do lar, que deverá permanecer sobre a base sólida de amor e eternidade e de fraternidade, de modo a resistir às investidas da insensatez e da leviandade que não podemos permitir. Não devemos deixar se envolver por qualquer sentimento vaidoso nosso. Se a gente puder fazer tudo isso com essa simplicidade, com esse amor, dentro da nossa casa de oração. A minha casa, por exemplo, todo dia eu faço oração às 8 horas da manhã e às 8 da noite. Agora eu faço, porque tenho tempo, mas quando eu trabalhava, eu fazia 7 horas no meu trabalho, quando eu ia iniciar. Eu tinha o livro Fonte Viva aqui, outro lá, e fazia isso lá para ajudar aqueles que eu encontrava em meu caminho. E hoje está sendo recomendado, depois de tanto conhecimento, estamos no lugar certo, está aqui marcado, estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que não são melhores, que nos são melhores para a execução do programa. Eu achei lindo isso, de lindo, não é? Estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são os melhores elementos, porque até o difícil cobra de cada um de nós. Até o obstáculo que você encontra no caminho cobra qualidade. Porque quando a gente não consegue vencer, a gente fica com vergonha. Porque não venceu, não é isso? Quando a gente está longe, nosso irmão Pedro, quando ele conviveu com Jesus, Jesus tinha um olhar penetrante, microscópico. Jesus era um raio-x, os olhos de Jesus. Ele via que dentro de Jesus tinha duas pessoas. Uma era o homem sólido, digno, capaz de realizar, e outro que ainda não estava preparado, que era capaz de fraquejar. E Pedro ficou nisso, mas como é que ele pode pensar nisso? Ele não sabe da minha vida, eu sou esse homem digno. Ele pensava que era, mas não era ainda capaz. No Indô Suprema, tem uma declaração nessa obra espírita que mostra que ele veio nessa existência de Jesus para corrigir esse defeito da fragilidade. Ele se afastou de Jesus e se juntou junto com a multidão para dizer que não conhecia Jesus e negou. Foi a hora, em poucos segundos, que ele se identificou. E nós hoje estamos no lugar certo, convivendo com as pessoas certas. Se essas pessoas são obstáculos, é porque nós precisamos desse obstáculo para o nosso agradecimento, né? A execução, a pretexto de novas experiências ou fascinados
pela utopia das novas emoções, não perturbemos o culto dos deveres em que nos julgamos com fidelidade. Nenhuma justificação para o equívoco, nenhum desvio de responsabilidade. Nós não devemos dar desculpas esfarrapadas. Nós devemos ter certeza que nós não estamos fazendo porque não somos capazes. Mas os nossos amigos espirituais, ainda outro dia eu tive um relacionamento com um desses nossos amigos e ele disse que a gente não fique preocupado que não está acertando. O que nós estamos fazendo é o que está ao nosso alcance, está dentro do nosso campo de ação. E a gente deve toda a tarefa nossa, por mais insignificante que seja, a gente deve fazer igual Santo Agostinho, agradecer de todo o coração, né? Tomamos o vaso onde deve arder a flama do bem, oferecendo também o óleo de nossos esforços, reunidos em benefício da intensidade da luz. Essa luz vai depender de cada um de nós. Essa luz vai depender de cada um de nós. E nós devemos, acima de tudo, procurar ser esse azeite divino, né? Nessa luz. Trabalhar com todo amor, com toda benevolência, com todo carinho, com todo carinho, com todo amor. Adversários cujas matrizes estão esculpidas em nós, nosso ímã, surgirão cada passo, e dentro ou fora, incontáveis virão para o cerco de fora para dentro, colocando a acústica da aflição no cerne de nossos sentimentos. Essa é outra observação que eu fiz e deixei bem marcada aqui no Rio, né? Adversários cujas matrizes estão esculpidas em nós, em nosso íntimo. A gente, às vezes, esses obstáculos nós encontramos dentro de nós. Mas tudo isso surgirão a cada passo, de dentro para fora. Agora é de dentro para fora. Mas antigamente era de fora para dentro, a inferioridade que a gente abraçava, né? Incontáveis virão o cerco de fora para dentro, colocando a acústica da aflição, o cerne de nosso sentimento. Trabalhemos, tenhamos paciência e vigiemos. Somente resgatamos o que devemos. Apenas seremos atingidos nas nossas fraquezas que necessitam fortalecer. Como eu falei, esses obstáculos são aquilo que a gente precisa fortalecer. Eles aparecem como obstáculo para cobrar. Como diz o nosso querido Humberto de Campos, eu gosto muito dele, né? Ele fala que somos testados, né? Nós somos testados. Nós somos postos em teste, né? Aliciados pelo Senhor, à semelhança dele, encontraremos resistência para superar a dificuldade e vencer limitações. Isso é a tarefa nossa que está reservada como obreiros do Senhor. Como obreiros do Senhor, acendamos-nos pelo Senhor e por Ele conduzimos, avançaremos. Evidemos que nossas pretensões são ambiciosas. Se não nos reforçarmos a nós mesmos, se a gente não se reforçar, a gente termina fracassando. Então, essa é a mensagem que está no livro Após a Tempestade, no capítulo 24,
que fala sobre a nossa tarefa como os obreiros do Senhor, que está no Evangelho, no capítulo 20, que nós estamos estudando. Deus procede, nesse momento, ao censo dos seus servidores fiéis. Deus procede, nesse momento, ao censo, que está havendo um recenseamento, como está havendo agora na IBGE, está fazendo recenseamento no Brasil. Jesus também faz agora, no momento, né? Há 160 anos ele falou isso, o amigo espiritual, fazendo o censo dos fiéis. Já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente. Nós estamos passando por um teste, uma prova muito séria, nós estamos passando. Muita gente não está percebendo. Aquele que for fiel agora, nessa pandemia, nessa crise política, nessa infelicidade que o mundo está atravessando, ou se define ou demonstra fraqueza. Nós devemos tomar uma decisão. A Joana de Ângeles diz que nós devemos definir os nossos rumos. Nenhuma cedo uma nova era também fala sobre os novos obreiros do Senhor. E é interessante a gente se qualificar. Não é vaidade você dizer eu abraço. Tem gente que acha que não pode usar o termo eu. Eu sou totalmente contra. Paulo de Tarso, ele falava, Jesus falava, eu falo, todo mundo fala, as pessoas espíritas acham que não pode. Eu estou fazendo isso. Eu faço o culto do Evangelho em casa e tem esse meu caderno com mais de 30 nomes. Mas já procurei ajudar mais de 150 pessoas. Aí eu vou ter vergonha de falar isso, porque eu estou me gabando, eu não estou gabando. Eu estou dizendo que, convidando a você a me ajudar. Eu estou convidando a pessoa a me ajudar a melhorar o mundo. É isso que nós devemos fazer, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois que aos que não recuarem diante de suas tarefas. Nós não devemos recuar. Eu fui criticado por causa disso. É que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E é o Espiritismo agora, nessas últimas obras, editada agora de 2013, 2015, está mostrando que a nós, espírita, cabe a responsabilidade maior, porque nós estamos conscientes da imortalidade da alma. Quem está consciente da imortalidade da alma tem consciência do ensinamento de Jesus, e a gente não pode negar. É possível? É possível, né? Nós estamos ainda cumpriciam essas palavras. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. E nós devemos nos colocar nessa posição de servo fiel. Aí, como a gente já teve lendo aqui, né? Estribados no amor fraterno e alicerçados no estudo consciente, a gente tem que ter consciência dos postulados espíritas, promoveremos o idealismo ardente, produtivo, abrasador, como se forjam e líndamos servidores das causas superiores. E nós estamos dentro desse trabalho. Qualquer ataque ou silêncio é que a lição de coragem, com pouco conhecida, o defensor da boa obra e do trabalho do Senhor. Não nos cabe a glória de servir sem pretensão, como a seara se dele a ele compete definir, decidir e dirigir. Em nossas equipes de trabalho, reunamos os companheiros que preferem pesquisas conscientes e metódicas
sistemática e racional. A gente deve trabalhar, procurar para ter consciência do que é o Espiritismo e do que é ser o verdadeiro obreiro do Senhor. Nós devemos ter essa consciência. Como nesse livro, Após a Tempestade, no capítulo 24, a gente esteve vendo essa beleza que está ligada a essa divulgação que eu continuo divulgando para todos nós espíritas, é o capítulo 19, 20 e 24 do Evangelho, que é para a gente sentir de perto onde é que nós estamos, o que é que estamos fazendo. Não é ir à casa espírita quando eu posso, quando eu tenho tempo, eu vou fazer hoje um pouquinho, não. A gente tem que estar sempre pronto. Nós estávamos estudando esses dias lá na congregação sobre a mediunidade, nós somos médios 24 horas por dia, diz André Luiz. E nós devemos estar 24 horas por dia preparados. Assim também, para ser esse novo obreiro do Senhor, nós devemos também estar preparados para esse fim, né? O nosso querido Bezerra de Menezes também tem aqui nesse livro Compromisso Iluminativo, Cristo Espera por Nós. Nós estamos aqui no capítulo 25, Trabalhadores da Última Hora, o mesmo título que está no Evangelho. Somos, porém, os trabalhadores da última hora que anteriormente comprometeríamos o ministério que nos encontramos investidos, não sabendo definir o legado que nos chega do alto. A gente não sabia, não estava preparado. Mas agora o Espiritismo está nos preparando para esse fim, né? Trabalhador que se entusiasma num potencial de exaltação pode ser comparado ao relâmpago poderoso que logo se apaga. Nós não devemos ser esse trabalhador frágil, né? O discípulo do Evangelho é algum que não esmorece nunca, operário que não abandona a enxada, e a pretexto de preservá-la, por saber que o instrumento deixado a esmo é corroído pela ferrugem, enquanto que a lâmina que se desgasta no atrito do solo reduz sempre a ponta para o serviço. Quer dizer, nós devemos estar sempre em prática, né? Estejamos tranquilos, vencendo os pruridos da ostentação, constituindo-nos em hormônio, amparando-nos e reciprocamente e fraternalmente servindo. Ninguém trabalha para ninguém, antes para nós mesmos. Somos toda a vida obreiro do serviço do Senhor. As obras externas passam, enquanto o Espírito do Cristo que colocamos dentro de nossa casa, esse deve permanecer. São palavras de Bezerra de Menezes, né? Com muita beleza, com muita gratidão. Compete não negligenciar na tarefa de fazer fecundar no coração o pólio da fé renovadora. Nós devemos trabalhar sempre com esse objetivo de servir, de contagiar e de amparar sempre. Compete-nos não negligenciar na tarefa de fazer fecundar no coração. Não nos encontramos convidados para o banquete da fatuidade, nem deslizarmos na barca da ilusão, sigrando as águas do comodismo ou do desperdício. Nosso compromisso é com Jesus, nossa barca, nossa bússola, nosso norte, nosso ponto, né? Falemos a linguagem simples e comovedora da esperança, trocando o verbalismo sonante e vazio pela semente de luz que deveremos colocar. Essa é a tarefa nossa como obreiro do Senhor. E nós somos esse obreiro.
Vamos nos qualificar para isso. É um pedido que eu faço a todos os nossos irmãos espíritas que nos ouvem, que não deixe, não marque tarefa na casa espírita. Viva dentro do nosso templo espírita com liberdade, qualquer dia, qualquer hora, quando puder. Coloque de lado, como diz a mensagem do livro, do capítulo 20 do Evangelho, nós devemos sacrificar até o nosso trabalho para servir a Deus nessa hora que o mundo está precisando. Nós precisamos da bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está presente em cada um de nós. E todos nós estamos sendo chamados para esse trabalho santificante de Jesus. Existem outras obras, outras observações de Joana de Ângeles, de Bezerra de Menezes mesmo, que ele está convidando a gente a partir para a luta. E está mostrando que agora, nesse início de século, o Espiritismo vai vir à tona, com toda a gratidão a Deus. E nós devemos estar preparados, porque a imortalidade da alma vai ser esclarecida através do noticiário. E nós, espírita, nós estamos adiante, porque nós temos consciência da imortalidade da alma, nós estamos sabendo o valor da mediunidade, do que é ser médium, e a terapia dessa vibração divina que chama-se de passe magnético. Essas três coisas, ela vai vir à tona agora, nesse início de século, para desabrochar essa flor divina no mundo que se chama Espiritismo. Muito bom? Pode fazer a prece? Bom, então nós estamos agradecendo de todo o coração e deixo o convite aos irmãos que nos ouviram e um abraço para todos e deixo o convite. Vamos orar dentro das nossas casas. Aqueles que puderem, no horário de 8 às 9 horas da noite, vamos fazer oração. Vamos pedir a Deus por esse mundo, por essa violência que está atravessando o nosso mundo. Vamos nos irmanar, vamos ser essa faixa de luz. Como diz o nosso irmão Francisco Spinelli, que ele diz que nós, aonde existir alguém orando, é um faixa de luz a iluminar esse mundo tão necessitado da bondade de Deus. Vamos ser essa luz nesse instante. Jesus, de todo o coração, de toda a nossa alma, nós estamos encerrando, chegando ao final da nossa palestra, nosso estudo da noite de hoje, para o enriquecimento de nossas almas. E nesse instante, Jesus, nós te agradecemos por todas essas lembranças, pelo nosso querido Bezerra de Menezes, que é o patrono da nossa casa que estamos fazendo esse estudo, que ele, com a sua pleiade de amigos espirituais, nos ajudou a trazer esse esclarecimento de encorajamento e de fé, trabalhar os nossos sentimentos de bondade de dentro para fora. Antes a gente pedia de fora para dentro, para a gente ser beneficiado, e agora é para a gente beneficiar aqueles que estão em torno de nós. Muito obrigado, um abraço para todos com muito carinho. Que a paz e o amor do Cristo permaneçam em nossas almas hoje, agora e sempre. E assim sendo, nós damos por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Eu, João Maceió da Silva, dentro da tua doce e bendita paz, Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.